Olá, eu sou Cristiane Nohara e bem-vindos ao Caminho é Caminho. Hoje a gente vai falar um pouquinho dessa busca desenfreada por uma espiritualidade no exterior. Em vez de a gente olhar para dentro de nós mesmos e tentar buscar na nossa essência, na nossa criança interior, naquela alegria de viver, toda essa fé e esperança de um povo hoje que dessa humanidade que está envolta num caos. Então, essa espiritualidade sem ego, como a nossa singularidade, a minha, a sua, nos conecta ao todo. Então, você já parou para se perguntar por que a espiritualidade ela pode se tornar uma competição? Então, hoje, aqui nesse vídeo, nós vamos mergulhar numa reflexão profunda sobre como essa busca pelo sagrado muitas vezes se transforma em disputa de ego, soberba e controle. E com isso nos afasta da verdadeira conexão com o divino. Nós já vivemos tempos em que a mediunidade ela é colocada por pontos, eu sou mais isso, eu sou mais aquilo, eu escuto, eu vejo, eu falo, eu converso. Então são dons que todos nós temos, são dons de todos nós e hoje a gente está tendo esse despertar de dons esquecidos, dons adormecidos, dons paranormais. Então, a nossa intuição e a nossa alma, ela está clamando para que a gente escute, mas não é de fora, não é externo, é dentro. É essa sabedoria que habita dentro da gente. Então, é essa beleza dessa singularidade no caminho espiritual. Cada um tem um propósito aqui. O propósito em comum é nós sermos seres humanos, nos transformarmos em seres humanos, não apenas humanos. Então essa espiritualidade, na sua essência, ela não é uma competição de luzes, mas é um convite à integração harmoniosa de todas as sombras e claridades que nos compõem. Quando transformamos a busca pelo sagrado em uma busca, uma disputa de status, de superioridade, nós perdemos de vista o que realmente nos aproxima do divino, a autenticidade do nosso próprio caminho. Então, alguns de nós, em certos momentos, podemos cair na armadilha sutil de confundir inspiração com imitação ou sabedoria com hierarquia. Seguir gurus, canalizadores, influenciadores não é um problema em si, mas o risco surge quando projetamos neles a responsabilidade por nossa conexão interior, como se a verdade alheia pudesse substituir a nossa. Então, a espiritualidade que se alimenta apenas de fontes externas tende a se tornar um espelho embaçado, refletindo mais o ego do que a própria essência. Então, essa soberba e o controle são sintomas de uma ferida universal, o medo de que o simples não seja suficiente. E vamos lembrar de muitas passagens da simplicidade, daquela história toda do cálice sagrado, do santo grau, dele ser algo todo cravejado de pedras ou uma coisa simples. Então a gente quer complexificar o divino, adorná-lo com títulos, com dons especiais, como se apenas o extraordinário pudesse justificar a nossa existência. Mas aí que está o paradoxo. A perfeição que buscamos, ela já habita em cada gesto genuíno, em cada escolha alinhada à nossa verdade mais íntima da nossa essência. Gente, até os gêmeos, aqueles gêmeos, as crianças gêmeas que nascem, elas compartilham a mesma origem, mas elas carregam dentro delas universos particulares em seus corações. Cada coração é único. Então, esse coletivo como espelho do todo. Então, um grupo espiritual, ele não é uma arena de performances, mas ele é um campo de complementaridades. Cada um de nós traz uma nota única numa sinfonia do universo. Quando alguém tenta dominar a melodia inteira, a harmonia se perde.
Então, caretas, interpretações forçadas, necessidade de se intrometer no que o outro está desenvolvendo, tudo isso são ecoar de uma desconexão interna. Quem precisa controlar, estar sempre no controle e controlar o ritmo alheio, talvez ainda não tenha aprendido a dançar com as suas próprias imperfeições. Então aqui não é um julgamento, tá? É um lembrete amoroso, tá? Que a nossa jornada kármica, ela só se ilumina quando a gente troca a ânsia por destaque, pela coragem de ser comum em nossa singularidade. Não há hierarquia na alma, apenas diferentes tons de uma mesma luz buscando se recompor nesse prisma do todo. Então, é um chamado para que possamos nos perguntar juntos: estamos seguindo vozes externas por devoção ou por insegurança? Nossas posturas espirituais estão alimentando a união ou o ego? O que aconteceria se abríssemos mão da necessidade de parecer para simplesmente ser? Então, a verdadeira maestria, ela está em servir ao todo sem apagar a nossa própria chama. Esse fogo interno, a gente tem que reacender essa força desse nosso coração. Somos especiais e não porque acumulamos conhecimento, poderes mediúnicos, etc., mas pela forma como honramos a nossa essência, a nossa ancestralidade e respeitamos a do outro, né? Afinal, o universo ele não se repete. É nessa incompletude mútua que a gente encontra a perfeição. Cada um de nós tem que se relembrar sempre que ser espiritual é, antes de tudo, ter a humildade de ser humano. E eu trouxe aqui um pouquinho dessa reflexão que eu estava ouvindo muitos vídeos, ouvindo pessoas falando, e de repente veio um insight, eu fui desenvolvendo, fui escrevendo no papel. Então é como se minha alma trouxesse essa colocação. Eu vi muito isso da singularidade. Cada um de nós, ele tem um potencial. Temos um potencial que tem que ser descoberto. E como eu estou com um trabalho dentro de um grupo, então há sempre a pergunta: como eu posso acelerar meu processo? Ou por que que eu não consigo ver da forma como que a outra pessoa vê. Então, cada um de nós, quando a gente aceita essa nossa singularidade, essa força, ela começa a se desenvolver e brotar cada vez mais naquilo que nos pertence, naquilo que é nosso, nesse divino que está dentro da gente. Então, é uma busca constante, sempre infinita. E a gente tem que entender que é só através de disciplina, de foco, de atenção, de estarmos atento a todos os sinais. Isso é primordial para esse processo de evolução, não só do conhecimento, do autoconhecimento, como esse despertar espiritual. Então eu acredito muito nesse caminho. O nosso caminho, ele é feito de com todos os pontos, com todas as partes de toda a nossa história e tudo que está lá atrás. E isso tudo se torna o presente. Quando a gente está no momento presente, quando a gente está no hoje, a gente consegue sair dessa linha linear de tempo e entrar nesse tempo atemporal. Então a gente começa a abrir muito do que a gente tem dentro dessa sabedoria, do que cabe a nós, do que está dentro do nosso coração. E essa é a mensagem de hoje. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Aqui tá ok.